Pessoal, bom dia a todos. Essa é a 28ª edição da Tertúlia Matinal, é isso, né? O tema de hoje é Técnicas de Autodesassédio da especialidade Pré-Despertologia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui, é a minha primeira participação nessa Tertúlia Matinal e vamos aqui prosseguir com relação ao tema. A sugestão aqui dada para a gente falar sobre esse assunto, dentro da estrutura aqui da Tertúlia Matinal, é uma apresentação inicial de meia hora sobre o tema, onde a gente vai contextualizar, definir, falar a parte histórica, muito rapidamente, objetivamente, e depois o resto a gente vai aqui debater, entrar nas questões pessoais, enfim, um debate livre. Acho que esse momento inicial é importante para a gente definir algumas coisas e poder nivelar o assunto, tá? Então eu vou procurar passar aqui de maneira bem objetiva para a gente poder... Aqui. Acho que tem que apertar aqui, né? É aqui? Não, você sabe? Agora foi. Ah, sim. É que acho que não estava ligado, né? Tem que ligar aqui, é isso? Não está verdinho, não. Gente, então, primeiramente a parte histórica do tema. Esse tema sobre desassédio, que tem a ver com a autodesperticidade, que é a condição do desassédio permanente total, ou no caso da desassedialidade, que é você manter-se desassediado sem intrusão de consciências extrafísicas em relação à nossa consciência, em relação ao processo mais negativo da nossa personalidade, ou o autodesassédio, que diz respeito à condição da pessoa já sem conflitos íntimos, numa condição de maior tranquilidade íntima. Então é um tema que o professor Valdo sempre trouxe por muitos anos, trazendo verbetes, capítulos, livros, debatendo exaustivamente sobre isso, né? A condição da desperticidade, quando foi proposta nos 700 experimentos da Conscienciologia, onde tem uma sessão inteira sobre isso, para quem então não conhece a obra, livro 700 experimentos da Conscienciologia, onde tem uma sessão falando mais sobre a questão de assedialidade, desperticidade, níveis evolutivos, é a condição em que a pessoa, o ser desperto, já está numa condição de livre de assédios extrafísicos, numa condição por 20 anos ininterruptos nessa condição, atuando numa condição de epicentro multidimensional, já com o OFIEX. Então essa foi a primeira definição que o professor Valdo trouxe na condição do desperto, que a gente considera o top, o ideal, né? O sonho de consumo de todos nós aqui do ponto de vista da condição da conscienciologia, e que ele sempre colocava que era viável atingir em uma vida. A partir de 2011, foi numa qualificação de ECP2, o professor Valdo lançou um desafio, que eu considero um desafio intermediário ou complementar a essa condição do que é a proposta inicial. Então ele lançou um desafio para aqueles presentes, depois isso virou público, né? Isso foi debatido publicamente, exaustivamente, do desafio da autodesperticidade em 3 anos. O que a gente pode tirar de conclusão disso, né? Que, nesse caso, essa diferença de 3 anos para 20 anos é uma condição simplesmente de uma caminhada natural e o passo a passo que a gente vai dando. Então, essa desperticidade em 3 anos, pelo menos entendo dessa forma, é uma condição mais básica, inicial, jejuna, daquela pessoa que já pode bancar, assumir a condição de um desassédio do ponto de vista de anticonflitividade, de uma condição de desassedialidade, mas que ainda, vamos dizer assim, ainda pode avançar mais, especialmente do ponto de vista de ter uma OFIEX e do ponto de vista do próprio time do tempo, que faz uma diferença muito grande de 3 anos para 20 anos, né? E esse desafio foi muito interessante, deu uma repercussão muito grande na época, em função de que a desperticidade para nós era algo muito distante. Era, vamos dizer assim, nós e o professor Valdo, né? Então, aquilo impactou muito porque trouxe para nós uma perspectiva de ver, olha, isso aqui parece que é viável para nós em uma vida.
Uma coisa é 20 anos, outra coisa, por exemplo, eu tenho 22 anos de Conscienciologia. Então, assim, é muito tempo, né? Se você for avaliar o tempo para a desperticidade, é um tempo, né, até você caminhar e tudo mais, leva um tempo considerável. 3 anos já passa muito, né? 3 anos não é nenhuma faculdade, então já nos aproxima muito mais dessa condição. E essa repercussão, então, foi muito grande nesse sentido. E, na época, muitas pessoas ficaram com dúvidas, né? Perguntavam, mas como assim? Era 20 anos, passou para 3 anos? Eu vejo que não é dessa forma, não. São abordagens complementares e do ponto de vista de gradação disso, né? Então, se a gente for avaliar, vamos pegar, por exemplo, uma situação para a gente pensar. A gente fala assim, um profissional da medicina. Que profissional da medicina que é esse? Ele é um estudante? Ele é um recém-formado? Ele é um especialista? Ele é um PhD, ele é o maior especialista naquele tema, naquela área, ele tem livros publicados. Então, você tem diferentes médicos, diferentes atuações, diferentes níveis de experiência. E para a desperticidade não seria diferente. Então, essa condição dos 3 anos, que foi proposta pela primeira vez em dezembro de 2011, nessa qualificação de ECP2, lançado esse desafio, eu vejo que é uma situação inicial dessa condição, dessa vivência da autodesperticidade para se chegar na condição dos 20 anos. E eu vejo que a inteligência desse desafio, no meu ponto de vista, ela está na questão de pensar que a desperticidade é viável. Por quê? A partir do momento que a gente via aquela condição da desperticidade com 20 anos, né? Poxa, me irritei hoje, zerou, né? Zero acidentes, aí derrubou um copo, zerou, né? Então aquelas situações que até tem brincadeiras e desenhos animados que mostram isso, né? Acidentes, zerava tudo, todo aquele trabalho, né? Isso então começa a ser visto como um processo de gradação para se chegar a uma condição de cada vez mais um nível maior de desassedialidade. A partir disso então, foi lançado esse desafio em 2011, dezembro de 2011, e aí começou-se a debater um pouco mais sobre isso. E a partir de 2012, 2013, o professor Valdo começou a aprofundar e lançar desafio, aprofundando isso, mas também apontando alguns casos de possíveis despertos na nossa comunidade. Então, isso começou a gerar um fomento de debate ainda maior, porque além de você começar a pensar sobre a sua possibilidade de atingir em 3 anos, também a possibilidade de você admitir que entre nós aqui já pode ter pessoas vivendo essa condição de uma desperticidade de 3 anos, de uma desperticidade inicial, né? Isso, para quem estava na época que participou das mini-tertúlias, várias vezes foi discutido sobre isso, tá? No meu contexto particular, o que me interessou a debater sobre esse assunto foi a partir de 2013, quando eu comecei a me interessar, a pesquisar mais o meu contexto particular, em que eu comecei a aprofundar um pouco mais. E aí, nesse processo, eu tenho que passar aqui também, né? No meu contexto particular, eu vejo que o que ajudou, e acho que é algo que é fundamental, eu acho que isso faz parte do currículo do conscienciólogo, para a gente poder ter uma noção de uma metria dessa condição da desassedialidade, primeiro, a condição da consim-cobaia, que é uma atividade que a Conscius realiza, onde a pessoa ela se coloca como uma cobaia, escolhe uma folha do conscienciograma e vai debater sobre o seu processo pessoal, sobre a sua vivência naquilo, sobre seus trafores e seus trafares. Por que isso é muito importante? Estava comentando aqui com o professor Zaslavski sobre essa condição da autoimagem, né? A gente tem uma autoimagem que nem sempre corresponde à realidade. Nós temos uma visão sobre nós mesmos, que pode ser uma visão superestimada ou uma visão subestimada. Depende do temperamento pessoal. E isso, num evento como o Consim-Cobaia, é muito interessante porque a pessoa vai ter o feedback de outras pessoas. E aí o feedback você não controla, você não tem como saber o que vem. E aí pode ser que você vai escutar coisas que não procedem, mas muitas coisas você vai escutar e que procedem.
Boa parte das coisas tem relação e às vezes elas se complementam e se confirmam com outras pessoas que também concordam com aquela visão a seu respeito. Outro ponto também que eu vejo muito importante é a questão da consciencioterapia, que nessa época também eu procurei priorizar. Então, a consciência cobaia, a consciencioterapia, que é um aspecto mais aprofundado, porque o consciência cobaia, ele é como se fosse uma arena, né, em que as pessoas vão debatendo e discutindo a casuística pessoal. A consciencioterapia, desenvolvida pela OIC, já tem um nível de tecnicidade do ponto de vista de trabalhar pontos específicos por demandas, né? Então, qual é a pergunta provavelmente que vai ser feita lá para vocês quando chegar no set de consciência terápico qual é a sua demanda? O que você está fazendo aqui? Então, já tem um aspecto mais restrito para você trabalhar e com base nisso você vai ampliando isso. Outro ponto importante é o conscienciograma, que não é igual o consciência cobaia, porque o conscienciograma é você procurar responder o livro, as questões, para você ter uma visão de conjunto a seu respeito. Outro aspecto na questão da autodesassedialidade, já que é o tema, é o curso PROAD, que acontece, ele é o curso provavelmente com mais pré-requisitos hoje na Conscienciologia, onde a pessoa ela vai por um ano, uma vez por mês, ela vai então fazer uma espécie de consciência cobaia, mas vai ser mais focado, especializado na condição da desassedialidade, da desperticidade. E como é uma turma mais reduzida e a turma se convive por um ano, não tem muito ali como a pessoa escapar, esconder alguns traços da personalidade dela, sejam positivos ou negativos. Também as pessoas escondem traços positivos, isso acontece, né? Tem disso, não é só traço negativo, não. Outro ponto que me ajudou nisso daí foi começar a escrever verbetes sobre esse assunto. Então, em 2013, 2015, eu fui publicando uma série de verbetes. Alguns estão aqui nesse descritivo que vocês receberam, tá? Enfim, o que eu vejo hoje, tá? Eu acho que no momento inicial, 2013, 2014, eu estava numa fase mais assim de estudar a minha personalidade, ver o passado, aquele presente momento, como é que eu estava, a minha condição. E a partir de 2014 para cá, eu vejo que eu estou numa condição em que eu me coloquei à disposição para trabalhar do ponto de vista do voluntariado. Então, desde 2014 eu estou na coordenação da Sinvex, coordenação geral, junto com o professor Marcelo Pasculin. E não bastando ser uma coordenação de uma instituição, é uma coordenação de um campus, que torna a coisa mais complexa ainda, porque um campus exige manutenção regular e tudo mais. No momento que eu me coloquei à disposição para isso, né, eu não fui convidado para ser coordenador geral, eu me coloquei à disposição do grupo na época. Uma das minhas intenções foi justamente essa. Eu queria saber quais são, ou na época seriam, os meus limites do ponto de vista de autodesassedialidade. Porque falar sobre esse tema aqui, gente, nessa cadeira, nessa mesa, ok, né? A gente faz, é muito tranquilo, da boca para fora, tudo parece muito fácil. Agora, como que funciona na prática isso? Então, a minha intenção na época, como eu aprofundei isso, do ponto de vista da autopesquisa, bom, agora eu tenho cognição para entender na prática o que eu preciso fazer, quais os traços que eu já tenho positivos e o meu nível nesse processo. Eu preciso ir para a prática agora para testar os meus limites em experiências que eu nunca passei. E aí foi nesse sentido que hoje tem sido o meu desafio nesse processo, com assunção de... Eu não passei aqui, né? Ah, sim, está ali. A assunção da coordenação geral de uma IC, que era uma experiência que eu não tinha passado, a assunção de epicentrismo consciencial, que é justamente ver como lidar com isso na prática, né? Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é a autopesquisa, outra coisa é a prática, você arregaçar as mangas e ir para a prática. Então, hoje, assim, o meu desafio vamos dizer assim, eu não tenho tido, em função dessas tarefas todas, muito tempo para escrever, me dedicar a um processo. Por exemplo, esse é um tema que eu tenho interesse em escrever um livro. Hoje isso não é a minha prioridade. Até julho de 2018, a minha prioridade vai ser esses compromissos que eu assumi, depois eu passo a gestão e eu vou poder me dedicar a escrever sobre isso. Mas eu ganho muito com isso porque eu vou ter muito a escrever.
Eu tenho aprendido muito com isso. Então, no momento que eu sentar e escrever, eu vou estar muito mais qualificado para fazer isso. Então, de modo que essas questões também do foco, da prioridade, elas têm que ser vistas. Desculpa, alguém... A gente vai fazer meia hora de introdução, tá? E depois a gente vai abrir para debate. Só para a gente poder prosseguir aqui com a parte introdutória, tá? Pode ser? Então, nessa questão, né, importa aqui a gente definir também o tema, né? A gente contextualizou essa questão do tema e a minha relação pessoal com o tema. E dentro disso também aqui a definição, que é muito importante. Esse tema, técnicas de autodesassédio, já é um verbete da enciclopédia que eu desenvolvi, tá? Em 2015, acho que já vai para 2 anos quase. E tem um verbete sobre isso que vocês podem baixar na internet, pelo Google, pelo site do Tertuliário, e uma aula também de 1h50 mais ou menos, quando eu falei sobre o tema. Então, quem tiver interesse em aprofundar, tem essa aula também à disposição na internet. A definição, né, sobre o tema seria basicamente sobre técnica de autodesassédio a aplicação teática, ou seja, teórica prática e autopedagógica a partir da decisão pessoal do método ou estratégia de autossuperação eficaz dos conflitos intraconscienciais, conflitos íntimos, né, autoassediadores, sendo este caminho indispensável para o desenvolvimento e a assunção da condição de desperticidade, tá? Ou seja, do desassediado permanente total. Ou seja, nós estamos falando aqui de um assunto que é fundamental para a condição de assunção ou desenvolvimento da desperticidade, que é entender quais são as estratégias que devemos utilizar ou que nós já utilizamos para a condição de permanecer desassediados, né? Então, a gente precisa primeiro metria, conscienciometria, despertometria e outras mais que tem por aí, que a Conscienciologia oferece esses mecanismos. E outro ponto também é a gente começar a estudar, ok, como é que eu faço isso na prática? Que métodos já existem? A Conscienciologia oferece muita coisa. Por outro lado, é bem provável que todo mundo aqui tenha estratégias para se manter autodesassediado, que seja por um dia, mas, né, acho que a gente consegue, né, desenvolver alguma coisa específica porque nós somos seres singulares, né? Então é sobre isso que a gente vai discutir aqui. Só para a gente começar a aprofundar um pouco mais o debate, esse papel que vocês receberam aqui tem 72 técnicas que foram colocadas. É claro que não é só isso, tá, gente? Dá para chegar a 200, dá para chegar a 1000, né, de acordo com a nossa intenção. Isso aqui vamos dizer assim, mais uma discussão inicial sobre o assunto, sobre o tema, e daquilo que está mais aí disponível, né, e também pelo foco que foi dado aqui para o tema. Com relação, então, a essa parte aqui das técnicas, vale a pena frisar que nós podemos fazer diferenciações. Então, por exemplo, existem técnicas de autodesassédio que elas são as técnicas conscienciológicas mais conhecidas, aquelas mais tradicionais, aquelas que vocês vão conhecer, vão se deparar nos cursos básicos de Conscienciologia. Essas técnicas são técnicas de autodesassédio. São técnicas que nós não podemos banalizar, subestimar, porque elas são essenciais e fundamentais. Quais são as técnicas? Algumas são mais específicas, outras são mais gerais. Por exemplo, a técnica do estado vibracional. Basicamente, em toda tertúlia, em todo curso que vocês forem, vocês vão ouvir falar sobre essa palavra estado vibracional, que é a base do domínio das energias, é a base para você fazer a sua desassimilação. Então, é uma técnica que quem aqui já é veterano ou quem já é jejuno vai ouvir falar muito sobre isso, porque ela é fundamental. Técnica da INVEX, né? Então eu comentei aqui que eu sou coordenador geral da ACINVEX, que trabalha justamente com essa técnica evolutiva, inversão existencial, começar desde a juventude a priorizar a condição da PROEX a partir de uma técnica de viver, tá? Técnica da autorreflexão de 5 horas, também ela é bastante conhecida aqui, falada. Técnica da imobilidade física vídeo, que é inclusive um laboratório aqui do CAEC, quem tiver interesse. Técnica de mais 1 ano de vida, que está, inclusive, bem descrita aqui o processo no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, esse livro branco.
tem cursos sobre isso especificamente, né? Técnica da TENEPS, também tem uma instituição conscienciocêntrica sobre isso. Desculpa? Está acontecendo? Então. Então, as oportunidades, elas estão aí. Cursos, laboratórios, essas técnicas mais gerais, elas estão à disposição para a gente utilizar. Técnica do mega nível da autoconsciência. Eu coloquei essa daí porque ela é uma técnica conscienciológica, não é muito falada, mas é uma técnica que o professor Valdo propôs, e ela é um verbete da enciclopédia, que se propõe a pessoa fazer uma simulação da desperticidade. Então, você vai, por exemplo, por hoje ou por uma semana, pensar como ser desperto. Você não vai se assediar. Faça essa experiência. Então, quem tiver esse interesse, tem na enciclopédia da Conscienciologia este tema. Não tem a aula online, porque acho que era lá no salão antigo, né, que não tinha o online ainda, mas tem o verbete proposto sobre isso. Técnica dos 10 dias de isolamento. Né? Lá na Sinvex nós temos o serenário, que a pessoa passa uma semana lá e 3 dias de isolamento num laboratório. Tem a dos 10 dias, que é mais ainda. Lá na Aracê já está em fase de construção esse laboratório, que é um processo para a pessoa se recolher mais e poder aprofundar nas suas questões. Né? É uma técnica também que está no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Técnica do turno intelectual, que tem muito a ver com a própria vivência do professor Valdo, em que ele dividia os turnos, né? Dormia um pouco e aí trabalhava, dormia um pouco, trabalhava. Tem a descrição, né? Eu apliquei essa técnica lá dentro do serenário, inclusive, né? Porque lá no serenário você pode aplicar várias técnicas, né? Lá dentro do laboratório você tem 3 dias, bom, tem que fazer alguma coisa. Aí eu apliquei essa técnica lá e dá resultados, né? É bem interessante porque você rende mais. Então essas são técnicas aqui que são mais gerais, né, gente? São técnicas que estão aí à disposição nos cursos de Conscienciologia. Existem técnicas, gente, que são técnicas mais específicas dentro de uma área, de uma especialidade, tá? Então eu vou falar aqui, inclusive, de outros autores, não são técnicas, é bom frisar isso, não são técnicas minhas, né? A maioria são técnicas do professor Valdo e tem outras técnicas que foram desenvolvidas principalmente por outros autores, né? Então, eu já vi que o Everaldo chegou aqui, né? Aqui tem várias técnicas que o professor Everaldo Bergonzini desenvolveu, fez cursos, fez verbetes, fez artigos, técnicas que tem artigos do professor Nário Takimoto e outros consciencioterapeutas, o próprio Max, que foi ontem mediador aqui, tem uma técnica dele aqui também. Então, são vários pesquisadores que às vezes o professor Valdo lançou uma ideia, mas ele não desenvolveu, e outros autores foram desenvolvendo essas técnicas. Essas da consciencioterapia é um exemplo disso, né? Então, o professor Valdo estabeleceu algumas bases e aí a OIC, os pesquisadores foram desenvolvendo. Aqui eu gosto muito desse material, eu vou trazer alguns aqui porque eles são materiais específicos e que vocês podem pegar na holoteca, nas bibliotecas aqui, né, do CAEC. Essa aqui é a Jornada da Quarta Saúde da Consciência, setembro de 2006. Então esse é mais antigo, possivelmente se não tiver online, vai estar lá na holoteca, que é esse anais antigo do evento. E aqui tem um artigo bem interessante, saíram outros depois, tá, gente? Mas só para vocês terem essa curiosidade de mexer com materiais que já foram escritos e estão aí, estão à disposição. Talvez já acabaram a tiragem, mas tem coisa muito interessante. Tem, né? Existe um artigo aqui chamado Princípios Teáticos da Consciencioterapia. Então aqui o Nário, ele fala de várias dessas técnicas aqui que são técnicas da consciencioterapia. Então, por exemplo, as técnicas ali, ó, técnica da qualificação da intenção. São técnicas, então, consciencioterápicas, tá? Técnica da ação pelas pequenas coisas. Técnica da evitação, da banalização do autodiagnóstico. Esse aí é do professor Marco Antônio, ele tem um verbete sobre isso. Também da consciencioterapia. Técnica do autoenfrentamento do mal-estar. Técnica da identificação de pseudos ganhos. Então, veja, essas técnicas são técnicas que quem for trabalhar ali na consciencioterapia, for fazer cursos, for ser evoluciente, vai acabar se deparando com essas técnicas que vão ser aplicadas em algum momento, né? Elas são técnicas que visam essa condição da autoconsciencioterapia, né? Elas são aspectos em que a pessoa vai aprofundar uma demanda específica de um trafar dela, de algum momento que ela queira se superar. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouco mais
sobre isso depois. Eu estou só colocando aqui, pontuando nesse momento, para poder colocar a tipologia, né? Então, ou seja, nós temos técnicas que são mais gerais, técnicas que elas podem ser colocadas dentro de uma especialidade. Essas técnicas, elas dizem respeito mais especificamente à consciencioterapia. E nessa pesquisa, eu procurei pensar em técnicas que eu desenvolvia. O que eu vejo, gente, é o seguinte: possivelmente todos nós aqui desenvolvemos alguma estratégia pessoal, alguma maneira de lidar com o assédio que a gente banaliza. A gente pensa às vezes que é algo que é comum, é óbvio, mas não é. E a gente começa a ver isso, mas às vezes observando. Eu vejo que, né, estava comentando aqui antes com o Alexandre, os dois Alexandres, sobre somos três, né? Tá uma quantidade enorme de Alexandres aqui, dominou hoje os Alexandres. Sobre o papel do voluntariado nessa condição de entender mais a autodesassedialidade, né? Porque a partir do voluntariado a gente consegue ver na prática muitas coisas. A gente consegue, não dá para você mascarar as coisas, você vai conviver e nessa convivência vai aparecer aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim, aquilo que você pode oferecer, aquilo que você tem dificuldade. Então, esse desafio do voluntariado, ele é muito sério dentro da Conscienciologia, porque também não envolve a questão financeira. Porque, veja, a pessoa pode fazer assistência na profissão dela? Claro que pode. Mas, a partir do momento que ela é um bom profissional, ela está recebendo um salário, ela não faz mais que a obrigação dela, né, gente? Ela está recebendo por aquilo. Agora, no voluntariado, eu vejo que o desafio ele é muito mais sério, porque a pessoa, em tese, ela está lá porque ela quer. Se ela está lá porque ela quer, ela está lá doando. Se ela está lá doando, vai aparecer mais as intenções dela, né? Outra coisa, às vezes ela está doando não só o tempo dela, a energia dela, mas ela está doando o dinheiro dela, né? Várias situações que a gente vivencia e tal. Não, espera um mês que a gente vai pedir para o financeiro. Não, tá aqui, toma, R$50 resolve isso. Então, várias situações, ou até mais que isso, né? Então, no voluntariado, a pessoa tem que estar predisposta para ajudar naquilo que for preciso, naquilo que ela puder, né? E isso eu acho que é uma relação que muda e a gente consegue identificar mais, porque no processo profissional, por mais que seja assistencial, as relações elas têm, né, limitações, porque você segue diretrizes de uma instituição, você pisa em ovos com certas pessoas que são subordinados ou chefes. Então, numa relação de voluntariado, já muda um pouco de figura, né? É uma condição mais horizontal. Dentro disso aqui, eu procurei estabelecer algumas técnicas que eu vejo que eu comecei a identificar mais a partir de 2013 e vou citar aqui alguns exemplos aqui, né? Técnica da aceitação autocrítica dos fatos, técnica da identificação da ideia fixa recorrente, despertometria, que na verdade é uma ideia do professor Valdo, mas eu procurei desenvolver um pouco mais uma proposta com a intenção de medir. Então eu fiz isso comigo mesmo e depois desenvolvi um curso, um verbete para outras pessoas experimentarem também. Técnica da... pois é, né? Eu mudei aqui, mas não mudei. Tá certo? Eu mudei no meu computador, mas não mudei aqui. Técnica da escrita inspiradora. Então são técnicas aqui que eu posso falar um pouco depois, porque o meu tempo aqui eu não quero ficar só eu falando, né? Eu vou só pontuar uma das técnicas aqui para ter uma noção, que é o seguinte: técnica da aceitação autocrítica dos fatos. O que é isso? Ela é uma técnica que ela é mais cirúrgica do que profilática. Em que sentido? O ideal é você utilizar essa técnica no momento em que você não esteja bem. Por quê? Você vai justamente observar um fato que está impactando você e não está te fazendo bem, e você vai olhar para aquilo sobre uma perspectiva em que você, naquele momento, o que te resta é aceitar os fatos e seguir em frente. O que a gente observa? Tá? Aí eu vou falar mais assim de uma tendência minha, que naquele momento, em 2013, eu estava procurando trabalhar com traços que eu precisava lapidar e burilar mais em mim. Há certas situações, talvez não seja a tendência de vocês aqui, mas a minha, nesse caso, do meu temperamento era,
Algumas situações em que pegava especificamente mais comigo, e aquilo mexia um pouco com uma questão de injustiça, uma questão de algo que não pareceu ser justo, sei lá, feriu um pouco a vaidade. Talvez uma tendência que existia naquele momento, né, que eu procurei estudar um pouco mais sobre isso, era de uma certa paralisação, de ficar naquele ponto. E uma das características que eu vejo que me ajudou nesses momentos mais críticos era justamente de parar de ficar remoendo esse assunto, de ficar naquele momento ruim alimentando mais isso e aceitar os fatos. Os fatos são esses, acabou, entendeu? Não tem como mudar, não tem que ficar reclamando da situação. Vai em frente. Isso não significa banalizar, esquecer, passar uma borracha, não é isso. Mas é simplesmente aceitar o fato que você não pode mudar a realidade e você tem que seguir em frente. Então, ela é uma técnica específica cirúrgica e ela não é uma técnica que assim, eu vejo que ela pode ser recomendada em todos os casos, em várias situações, pelo seguinte: às vezes a pessoa pode utilizar isso também como um mecanismo de fuga. Então ela começa, por exemplo, a usar isso daqui então ela deixa de refletir sobre algumas coisas importantes e ela começa, não, esquece isso aí, vamos lá, vamos seguir em frente. E às vezes, em alguns momentos, vale a pena a pessoa parar, pensar, se recolher, sim. Só que nesse contexto, para essa técnica, o mais indicado é quando a pessoa está sentindo que ela está patinando, ela está derrapando no mesmo lugar, não sai do mesmo lugar. Então essa técnica ela é interessante nesse sentido para, não, basta, chega nisso daqui. Ou eu vou me dar 24 horas para elaborar sobre isso, depois eu vou seguir em frente, né? Mas, como a gente falou aqui, por exemplo, estado depressional, dá para usar em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer circunstância. Essa técnica aqui já seria para uma circunstância mais específica, porque, né, a pessoa tem que avaliar o temperamento dela, a tendência dela, né? Outras aqui, né? Técnica da identificação do travão do autodesassédio. Eu desenvolvi um verbete sobre isso também. Técnica da análise da ocorrência assediante e recorrente. Técnica da expansão sadia das interpretações. Não, tranquilo. Então, são algumas técnicas aqui para a gente poder seguir para o debate. Eu vou falar só de uma delas aqui, que é uma técnica também que eu procuro utilizar bastante devido a uma tendência pessoal minha. Então, o que é essa técnica da expansão sadia das interpretações? Faltou um S ali. É uma técnica que ela é utilizada, eu vejo que ajuda mais para aquelas pessoas que têm uma tendência a uma certa rigidez maior, de princípios, de pensamentos, de modos de funcionar. Esse caso é uma situação em que, às vezes, se a pessoa não tomar cuidado, ela pode até ter algumas, né, assim, se sair bem em algumas áreas sendo desse modo, só que ela acaba, às vezes, se prejudicando quando, em momentos difíceis, ela só consegue ver, por exemplo, o negativo, ou ela não consegue encontrar uma solução positiva para conseguir uma autossuperação. Então, é aquela situação que você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, não, tenta isso. Ah, isso não dá. Mas tenta aquilo. Não dá também. Nem esquece. Então, qual que é a saída? A pessoa não vê saída, né? Então, essa técnica da expansão sadia das interpretações é justamente para aquela pessoa que está num momento em que ela vê, em que a perspectiva que ela está tendo ela não vê saída. Ela não acredita mais que tem uma possibilidade de autossuperação, enfim. Essa técnica da interpretação sadia das interpretações é a pessoa assim, tá, vamos pensar em uma perspectiva diferente. E se de repente a gente tentar fazer algo apenas do ponto de vista de experimentação para ver o que dá? Já que não tem saída mesmo, vamos tentar ver a coisa sobre um outro viés. Então essa é uma técnica de expansão, que é tentar procurar ver outras possibilidades naquele momento em que a pessoa não vê outra saída, outra perspectiva. Então são situações aí que, só para a gente comentar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma questão para a gente, acho que tem só uma finalização rápida aqui, que é o seguinte, dentro do verbete, a gente pode definir essas técnicas de dois tipos básicos. Aquelas técnicas que elas são mais primárias, que são as técnicas, vamos dizer assim, mais cirúrgicas,
que é uma técnica cirúrgica? É uma técnica que ela procura trabalhar com aquilo que já aconteceu. Então, por exemplo, algumas dessas técnicas aqui que foram comentadas, a pessoa já está num processo de autoassédio, vamos dizer assim, né? A técnica mais avançada seria aquela que a pessoa faz a profilaxia, né? Então, ou seja, ela procura desenvolver técnicas e essas técnicas elas vão ser profiláticas para você não cair em autoassédios, tá? Agora, então, são aspectos aí para a gente ver, são divisões didáticas que na prática às vezes são difíceis de serem feitas, mas mais para a gente pensar, as técnicas que eu utilizo, elas são mais cirúrgicas ou elas são mais de profilaxia, de prevenção? E por último aqui, só para reforçar a reflexão, que a rigor, as técnicas que a gente falou aqui, e essas que vocês estão com elas em mãos, elas não são excludentes, elas são complementares. Essas técnicas elas podem ser utilizadas simultaneamente, elas podem ser empregadas de uma maneira que a pessoa vai ver a demanda dela naquele momento, tá? Ou seja, dá para utilizar elas simultaneamente, né, para favorecer a condição de autodesassedialidade. Também tem um errinho ali. E aí a reflexão que a gente pode fazer aqui final, antes de iniciar o debate, é: qual dessas técnicas são mais críticas, prioritárias, essenciais e relevantes hoje para o seu desenvolvimento da desperticidade? Porque, veja, nós estamos lançando aqui, e tem muito mais técnicas que isso, mas o que é interessante a gente observar é que técnica hoje seria mais apropriada para você neste momento da sua evolução. Que técnica hoje seria mais interessante para que a gente possa caminhar para a desperticidade? Acho que essa é a reflexão mais séria que a gente tem que fazer aqui hoje. Eu desenvolvi esse verbete, então eu comentei em 2015, mas comecei lá em 2013 a fazer algumas coisas. Naquele momento a prioridade era uma coisa, hoje a minha prioridade é outra, né? Então naquele contexto de 2013 eu comentei algumas técnicas que eu utilizei ali, alguns pontos que eu vejo que faltavam para desenvolver. Hoje eu já vejo que as prioridades são outras. E acho que cada um aqui tem que observar dessa forma também, tá? Eu acho que é por aí, tá, gente? Eu acho que a parte inicial, introdutória aqui é essa e vamos em frente, né? Bom dia a todos. É o seguinte, nós estamos aqui fazendo a inscrição da ordem das perguntas. Então, nós tínhamos o primeiro que já fez inscrição bem no início, foi o Laurentino, então ele é o primeiro a perguntar. Depois você, a Virgínia, né? Então, aí outras pessoas levantem a mão que a gente vai fazendo aqui a... Ok. Bom, Alexandre, bom dia. Tudo bem. E parabéns pela exposição muito clara. Eu fiquei refletindo logo que cheguei aqui, você viu que eu cheguei um tempo antes, eu li todas as técnicas e tudo bem, não tenho reparo a fazer nenhuma delas. Mas eu fiz algumas reflexões. Já que toda a terminologia do assédio, desassédio, ela é militar, nós transpomos isso para a conscienciologia, não matamos mais ninguém, não assassinamos mais ninguém, mas toda a terminologia é militar. Assédio é cerco, é sítio. Não é? Então, um autoassédio, nós estaríamos numa fortaleza, dentro de uma fortaleza, rodeada por inimigos pessoais nossos mesmo, dentro de nós, interconscienciais. E eu fui analisando essas técnicas, naturalmente, nós poderíamos chamá-las de estratégias, de táticas, para continuar na terminologia militar. E eu imaginei numa fortaleza, e sendo atacado, eu fico o tempo todo procurando me defender. Mas eu nunca vou sair disso. Vamos na vida real. Uma cidade está sendo atacada, essas cidades antigas, muradas. O cerco acaba quando? Ou quando há uma trégua, ou quando há vitória. No caso, por exemplo, você trouxe logo no começo a questão da OFIEX. Eu imaginei a OFIEX, quem está lá dentro, como se fosse um refém dos assediadores, e que te dá um meio de manobra. Agora, como é que termina um cerco? Ou
por uma trégua, ou por uma vitória, ou por uma derrota. Você se entrega ao inimigo, acabou, não tem mais assédio. Ou você você vence, faz a paz. Então, eu pensei justamente na recomposição, porque, afinal de contas, esse autoassédio são coisas nossas que nós temos que tratar, mas com todo autoassédio tem assédio também, heteroassédio. Mas faltou uma coisa aqui na sua exposição que eu não vi nenhuma vez, é a interassistencialidade. Sem essa técnica, nós ficamos dentro do cerco. Mas você disse que tem milhares, né, de técnicas. Essa questão do enfoque que eu senti, o que você diz disso? Eu concordo plenamente, Laurentino. Então, eu acho que é bom reforçar uma outra questão que eu já comentei aqui. E quando eu mencionei o aspecto do voluntariado, né, talvez faltou mencionar essa questão da interassistencialidade. Mas eu não consigo ver a questão do voluntariado sem a interassistencialidade. E, para mim, a melhor forma que nós temos hoje, dentro aqui da Conscienciologia, de aplicar essa interassistencialidade é a partir do voluntariado. Tá? Por que isso? Porque eu vejo que esse trabalho que a gente desenvolve pelas instituições conscienciocêntricas nos coloca para um nível maior de convivialidade. Né? Então, assim, eu posso voluntariar de várias formas. Eu posso escrever um livro e voluntariar, dessa forma doar os meus direitos autorais. Eu posso vir aqui hoje e doar as minhas energias e as minhas ideias. Estou aqui convivendo com vocês, mas esse nível de convivência, ele ainda é um pouco superficial. Eu vejo que no voluntariado é possível você aprofundar mais as suas inter-relações e, a partir dali, vai ser mais possível essa interassistencialidade que você está colocando, que é justamente você começar a ver o que você tem de bom a oferecer, o que você precisa desenvolver, os conflitos que aparecem nesse voluntariado. Então, esse processo da interassistencialidade, na prática, ele é muito sério, ele é muito importante, né? Então, falando da minha experiência pessoal, tá? A gente está há uma semana aí lá do curso ECP3. É um curso que já está com 160 pessoas e, enfim, vamos ver quanto que vai ficar isso. Mas o que acontece é o seguinte, então, nós já estamos mexendo há 1 ano e meio com esse curso e eu, mais diretamente, os voluntários também agora, né, mais diretamente a partir do dia 2 de janeiro, mais ou menos, eu estou lá na Simvex praticamente diariamente mexendo com isso. Então, nessa reta final, a gente tem que ligar muito para os alunos, tem que reforçar algumas coisas, e tem dias que eu estou lá, manhã, tarde e noite. Eu saio ali para almoçar, para resolver algumas coisas pessoais e tudo mais. O que começa a acontecer nesse processo de voluntariado? Você começa a conviver mais com as pessoas, você começa a ver um processo de conflito que começa a aparecer mais nesse processo pré-evento. E outra questão que eu vejo que é sério também de se pensar e de se avaliar é o seguinte, nesse nível de imersão, né, que eu estou tendo a possibilidade de fazer isso nessa reta final, você tem a possibilidade de conseguir até um nível de extrapolacionismo nas suas percepções. Eu estava comentando ontem, em reunião geral, por exemplo, a gente estava mexendo, eu e a Viviane, bastante nisso nos últimos dias, e chegava uma hora que a gente ia almoçar, e na hora que você vai almoçar, você não percebe que você está descoincidente, você não percebe que você está mais sensível. E aí você entra na fila de um restaurante para almoçar, dali a pouco você começa a sentir tudo que a pessoa está pensando na tua frente, tudo que ela está sentindo. E como a pessoa está em outra, está fazendo turismo, ou está num dia comum da pessoa lá, é uma pessoa que você nunca viu na vida, e você está mais sensível, você acaba captando tudo que a pessoa está na tua frente. Teve um caso ali que eu vi que a pessoa estava com raiva do mundo. Eu falei, ixi, essa pessoa aqui vai dar problema. Aí, mas não foi outra. Aí a pessoa começou a reclamar com o atendente, disso, daquilo. Aí ela saiu, ela estava na frente. Depois ela voltou para reclamar mais um pouco com o atendente. Então, veja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu vejo que o voluntariado, ele é uma oportunidade riquíssima de
desenvolver a assistencialidade e também de proporcionar para nós vivências de extrapolação de nível evolutivo, porque meu nível evolutivo não é esse, não é o meu habitual isso. Mas nesses últimos dias, nessas últimas semanas, em função do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, eu tenho tido a oportunidade de vivenciar algumas situações, algumas coisas diferentes, mais naturais, né? E eu vejo que isso é o amparo extrafísico diferenciado que a gente tem em situações, em contextos de voluntariado, né? Bom, eu fiz a pergunta justamente para... Não, tá certo. Que eu conheço, é bom, eu sei o seu trabalho. É bom para você se isso. expor sem ser cabotino, entende? Você estava muito restrito à técnica, muito assim como se fosse uma coisa de tá fora. Certo, tá bom. Eu sei o trabalho que você está fazendo. Sim. E mas é isso, né? Mas você está certo. Eu acho que tem que bater nessa tecla da interassistencialidade, que ela é muito importante, muito séria, né? É isso aí mesmo. Donato, quando você chegou à conclusão que você era desperto, né, e você falou que isso é uma teoria, né? Você falou, agora vou na prática, vou ver se realmente você foi a testar ou você, por causa da assunção da desperticidade, você pensou, não, eu tenho uma responsabilidade, vou assumir a minha responsabilidade proexológica e vou fazer o trabalho? Ou foi, não vou testar se realmente, através da coordenação geral da Simbex, né, vou dar conta dos meus limites? Como foi esse processo? E se você estava avaliando o teu nível de experticidade a partir da assunção de trabalhos maiores, né? Ou você queria ver se realmente não estava seguro de se você era desperto e você queria ver na prática isso? Como foi? Bom, acho que a primeira coisa é a seguinte, eu não cheguei à conclusão em momento algum que eu sou desperto. Isso foi colocado em tertúlias para se debater e eu aprofundei e levei isso como uma hipótese que, a princípio, eu coloquei como uma hipótese improvável. Depois eu procurei aprofundar, em particular em 2 momentos mais específicos com o professor Valdo, e eu comecei a pensar na possibilidade de essa hipótese fazer sentido. E passando por esses processos que eu comentei aqui, aí eu aprofundei, eu falei, bom, então eu tenho que aprofundar. Aí eu fui com Syncobaia, consciência terapia, entrei no PROAD, fui fazer uma série de movimentos, eu comecei a ver que fazia sentido. E o professor Valdo na época me pediu, olha, me dá um feedback seu, quando você tiver alguma posição. E eu fiz por escrito isso e entreguei para ele. E aí ele começou a falar publicamente dessa carta que eu escrevi para ele, que na verdade foi uma carta mais de agradecimento que eu fiz para ele, que depois aqui na Mini ele ficou falando alguns dias seguidos. Quanto tempo levou você desde que foi falado? O ponto mais crítico foi uns 6 meses, mais ou menos, tá? Foi uns 6 meses. Mas acho que o ponto mais sério para a gente ver é assim, primeiro, eu não cheguei à conclusão, tá? Eu simplesmente pensei numa hipótese que pode ser viável ou não. E eu acho que porque assim, a condição, não adianta nada você chegar à conclusão que você é ou não é. Então, dentro disso, eu admiti como uma hipótese factível. E o que eu escrevi naquela carta ao professor Valdo foi que eu admitia que naquele momento eu tinha uma condição de autodesassedialidade, mas que ainda estava trabalhando a condição de total, permanente. Então, dentro disso, para mim, eu assumi essa hipótese que, na época, nem era, para mim, vamos dizer assim, viável, possível. E comecei a pensar sobre isso. E dentro disso, o que eu venho fazendo hoje eu vejo que não adianta você ficar, eu cheguei à conclusão que é isso, tá? Não. Você admite se algo é possível ou não, se é factível ou não, e a partir daí você coloca na prática. Você vai para a prática e vai testando os seus limites, né? Por exemplo, vamos supor, se eu tivesse esse tempo todo lá na Simvex e tivesse dando muito problema, tivesse saindo voluntário, tivesse dando tudo para trás lá, alguma coisa ia dar estranho. Então, de certa forma, eu me coloquei nessa condição para ver a partir de fatos concretos o que iria acontecer efetivamente. Porque se eu realmente
admito para mim que eu posso vivenciar a condição de autodesassedialidade, então eu posso fazer isso por mim e, de algum nível, eu vou conseguir fazer isso para o meu voluntariado, para a minha instituição que eu vou atuar, etc. e tal, né? Então, é nesse sentido que eu vejo, é de você pensar como uma hipótese viável ou não e você colocar na prática e ver o que acontece, né? Então, eu vejo que, assim, aí a gente vai ter que fazer um balanço em algum momento disso, né? E até na época eu convidei o Marcelo com essa proposta também, né? Acho que um dos fatores que ele pode falar aqui depois, mas um dos fatores que talvez tenha ajudado ele a assumir comigo a coordenação geral foi: Marcelo, vamos testar o nosso nível de autodesassedialidade. Você não teve essa experiência, eu não tive essa experiência de coordenação geral, então vamos em frente, vamos testar isso, tem essa demanda. E de alguma forma também é sair da zona do conforto, né? Porque Isso. você assumir uma coordenação, né, leva, se você é um investimento, né, muito grande, né? Então é sair da zona do conforto para fazer algum desafio que além do que você já fez alguma vez, né? Agora você fala num ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: autodesassédio não é teórico. Autodesassédio, ele tem que estar coerente com a sua prática. Ele tem que ser, de alguma maneira, explícito na prática. Ele tem que, de alguma maneira, fazer, né? Ele tem que ser funcional. Ele não pode ser uma coisa que, né, assim... Você já pensou, por exemplo, eu estou aqui falando hoje, mas lá na instituição está todo mundo se pegando, se matando, né? Então, assim, não faz sentido isso, né? Então, alguma coerência básica, claro que cada um tem seu livre-arbítrio, mas assim, o básico, pelo menos, tem que estar compatível, né, com aquela atividade que a pessoa está desenvolvendo. Estou entendendo, então, que tem uma série de resultados, mas mesmo assim os trafares continuam. Ou seja, estou me questionando. Você tem uma série de trafares que você tem que superar com o tempo, mas tem trafares que vai demorar até a pessoa superar. Você vai se posicionar nos trafores, vai usar para fazer força para dar o melhor para o grupo, né? Para Maxi Proex, contribuindo, mas os trafares vão continuar aí, de algum modo, né? Você superando, não vai deixar a um lado, vai continuar superando, mas vão estar aí. O único que eles não vão atrapalhar tanto, né, no trabalho interassistencial. Você vai ficar mais traforista que trafarista nesse movimento. Eu vejo que, assim, o saldo ele tem que estar mais positivo para os trafores, para a anticonflitividade, do que os trafares. É nesse sentido. Se os trafares e os conflitos estão acima da anticonflitividade dos trafores, tem que avaliar, né? Então, esse processo que a gente tem que ver. Por isso que eu reforço, e aí acho que o Laurentino lembrou bem, a questão da interassistencialidade, e nesse ponto eu vejo que o voluntariado é uma excelente oportunidade para se exercer isso. Uma coisa que me ajudou pessoalmente a essa condição de autodesassedialidade é a questão da escrita. Então, é algo, mas veja, gente, é algo que pode também tapear. Porque, veja, eu me sinto muito bem escrevendo. Eu consigo, se eu puder ter tempo para escrever todo dia, se eu puder ter condição para me concentrar e escrever, desenvolver ideias, né, eu fico desassediado. Só que, veja, o que adianta eu ficar só nisso? Então, aí a gente vê a complexidade que é o tema. Não adianta a gente ficar naquilo que está confortável para a gente. Nesse sentido, o que eu procurei fazer com esse processo do voluntariado é justamente sair dessa zona de conforto. Eu tenho já 3 livros, um livro pessoal e 2 livros em coautoria. Então, assim, se eu priorizar isso, eu sei que eu desenvolvo mais, eu posso desenvolver mais. Por outro lado, eu sinto hoje que eu ganho muito mais priorizando uma coordenação geral de uma instituição, de um campus,
Para mim, essa experiência é muito mais enriquecedora do que estar no holociclo, estar em casa escrevendo um livro. Eu não estou dizendo com isso que não seja para fazer isso, tá? Porque cada um tem o seu processo pessoal. Ou, às vezes o desafio para algum aqui vai ser o livro, tá certo? Então, veja como a situação ela é complexa. Para mim, teve uma época que foi o livro. Chegou uma época que eu falei, não, eu tenho que priorizar isso daqui, não dá mais, né? Só que a pessoa tem que ver o foco dela, qual que é o desafio dela principal, qual que é o momento em que ela está, né? Então, assim, e claro, o livro não deixou de ser um foco meu, só neste momento não é exatamente o principal, mas vai chegar um ponto que eu vou voltar isso de novo, porque eu vou ter o que escrever, eu vou ter vivência para colocar no papel, né? Então, dentro disso é que eu vejo que cada um tem que pensar aqui, qual é o seu desafio hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Talvez para muitos aqui seja o livro. Para mim, nesse momento, eu não vejo isso. Para mim, nesse momento, eu vejo que é realmente fazer algo que me tire da zona de conforto, que nesse momento tem sido isso. Alexandre, posso complementar a resposta para a Virginia? Que no teu caso, né, eu te acompanho há quase 15 anos e eu vejo assim que quando veio essa hipótese aí por parte do professor Valdo, na verdade, você já vinha trabalhando. Então, assim, a questão é se era ou não era, né? Se ia receber um título ou não. Eu acho que era algo a mais, assim, mas não fez com que você se tornasse outra pessoa após receber esse título, né? Quer dizer, você já trabalhava muito em tudo que você pegava para fazer desde que você entrou na Conscienciologia. Então, eu acho que é legal que tem, né, converge com isso que você está falando, do voluntariado, ou de você pegar e levar muito a sério e aprofundar no trabalho que você se comprometer, né? Eu acho que é isso que vai auxiliar mais do que você, sei lá, ficar só estudando também e chegar à conclusão se é ou não esse título, né, de desperto. É isso aí. Alexandre, eu tenho as ideias que eu achei bem legais aqui. Essa última que você estava falando, de você testar o seu limite pessoal, que a desassedialidade não é uma coisa estática, né? E você sair da zona de conforto, e que a zona de conforto varia, os desafios variam de pessoa para pessoa. Isso eu achei muito legal. Acho que está bem em cima. Mas a minha pergunta original é a seguinte: a gente olhando aqui a lista que você distribuiu, parece que tem muito mais técnicas, assim, tem um arcabouço grande de técnicas para terapêuticas, assim, que são remédio, como você falou, né? São cirúrgicas. E existe, por outro lado, existem técnicas de autodiagnóstico. O diagnóstico parece ser mais fácil, assim, fazer a autoconscienciometria, parece, né? E é o primeiro passo. Você acha que, na desperticidade, essa autocrítica, o autodiagnóstico, o ajuste da autoimagem é quanto % do caminho para a gente conseguir uma autodesassedialidade, assim, em relação, estou falando, às técnicas terapêuticas, a você conseguir botar em prática? Quanto por cento você acha que essa, não é teórico, né, mas é você fazer o autodiagnóstico do conjunto, para você chegar realmente a atingir a autodesassedialidade em relação ao que você tem que fazer, exercer essas técnicas de terapêuticas? Olha, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que para caminhar para a desperticidade, a pessoa tem que estar com uma autoimagem mais alinhada à realidade. E como a gente vê que ela não está alinhada com a realidade? Quando a pessoa ainda tem resistência, se surpreende negativamente com críticas e feedbacks que ela recebe. Então, nesse momento, ela mostra que ela tem ainda lacunas e furos para autoassédio e heteroassédio também. Quando a pessoa, por exemplo, uma situação que acontece, né? Por que as pessoas às vezes se impressionam muito com assédio, recuam em situações de projeção, ou até mesmo na condição de assistência, ela está, sei lá, começou a ter NEPS, começou alguma coisa, ela sente o impacto e recua muitas vezes, justamente por isso. Porque às vezes vem um assediador intrafísico e extrafísico e aponta o dedo na tua cara para te cobrar algo. Mostra quem você é. E naquele momento a pessoa, não, mas não pode ser, como assim? Né? Então, se a pessoa ela já está trabalhando essa condição de ver quem ela realmente é
E não no sentido de dela ficar com um chicotinho, se autodepreciando, mas dela realmente admitir, olha, eu tenho esse traço, eu tenho essa dificuldade, sem banalizar isso. Eu estou consciente disso e estou tentando trabalhar com isso. No momento que vem uma pessoa, que vem um assediador, ou vem também um parente, que é muito comum nessas situações se confundirem com isso, né? A pessoa, quem aponta o dedo para você, às vezes é uma pessoa bem próxima de você, né? Se você está com a sua autoimagem, a sua autopesquisa em dia, a tendência é você não se afetar com aquilo. Porque se você está com isso em dia, você vai, não, eu estou ciente de que você está certo no que você está falando. Te digo mais, você pode dar mais, você dá mais informações para a pessoa ainda, né? Então, nesse momento, isso é muito sério, porque isso é uma postura e uma condição que mostra que a pessoa está caminhando para o autodesassédio. Justamente porque ela está ciente daquilo que ela precisa fazer naquele momento. Ela não deixa de ter trafares, porque a desperticidade tem lá 50% do nível evolutivo do serenão. Ou seja, tem um mundo de coisas para ela superar, para ela melhorar, para ela preencher de lacunas e trafares que ela tem que desenvolver para melhorar. Então, nesse sentido, eu vejo que o desafio está nisso. A pessoa ter ciência daquilo que ela é realmente naquele nível evolutivo atual, para que ela não se surpreenda com situações. Então, o que ocorre às vezes em situações é muita ingenuidade. A pessoa, às vezes, eu vejo assim, situações que acontecem que são comuns. Muitas vezes nós não sabemos aproveitar os bons momentos da nossa evolução e os maus momentos da evolução. O que é isso? Nós estamos num mau momento da nossa evolução, estamos autoassediados, ou no momento de muita pressão, está tudo dando errado. Talvez naquele momento seja, de fato, efetivamente algo para você testar o seu nível de autodesassedialidade. O quanto você consegue ter ciência daquele momento não está sendo bom. Por exemplo, nós passamos por um ano que foi muito ruim, coletivamente. 2016, coletivamente, não foi um ano bom para o Brasil e para o mundo, para o Brasil principalmente. Então, de uma certa forma, todos nós passamos por essa pressão. E nos contextos particulares, todo mundo teve as suas questões particulares, né? Aí pode ter sido melhor ou não. Mas dentro disso, como é que a gente lida com isso? Com momentos ruins? A gente sabe tirar partido de momentos ruins? Que é o quê? Ok, qual é o meu nível de resiliência nesse momento? O trabalho prossegue ou você recua? A assistência prossegue ou você se fecha? E, por outro lado, também as pessoas não sabem aproveitar os bons momentos da evolução, que é um outro ponto também que pode acontecer, que é o quê? A pessoa está num bom momento, onde, às vezes, por alguma razão, o amparo dá um aporte para a pessoa, ela se sente melhor, o país está crescendo, sei lá, né? Está tudo favorável. E o que acontece? É a mesma coisa que a pessoa que não sabe lidar com dinheiro. Ela recebe um aporte financeiro e gasta tudo aquilo. Torra tudo aquilo. E nessa situação, do ponto de vista consciencial, às vezes a pessoa torra as energias dela, desperdiça as energias dela. Sendo que, em alguns contextos, ela poderia aproveitar para, de repente, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou recebendo esse aporte? O que eu tenho que fazer agora? Que momento é esse da programação existencial? Né? E aí fica-se, às vezes, muito numa reação mais emocional, tanto no pior quanto no melhor. Né? E o melhor momento para a gente avaliar a nós mesmos é no momento que a gente está no meio termo. No momento que a pessoa está muito bem ou no momento que a pessoa está muito mal, se ela for avaliar a si mesmo, ela corre o risco de carregar ou superestimar. Isso é uma coisa, não é que ela não possa fazer, ela deve fazer, né, quando ela achar que tem que fazer, mas é algo que ela tem que tomar cuidado. Porque às vezes ela vai fazer, de repente, uma autopesquisa para chegar a alguns pontos e aí às vezes, vamos supor, ela está muito bem, ela fez lá o ECP3, ela vai fazer lá o ECP3. Num curso como esse, é muito comum a pessoa ter extrapolações até do ponto de vista dela sentir-se desperta. A pessoa pode estar lá dentro e sentir, às vezes, que ela está num nível de desperticidade. E, às vezes, aquilo corresponde à realidade, ela está se sentindo como desperta. A questão é, ela é desperta?
Entende? Então, assim, há uma diferenciação entre uma coisa e outra. Uma coisa é você estar ali numa condição mais favorável e estar, né, assim, vivenciando algo, mas aquilo não é o seu normal, aquilo não é o seu dia a dia, né? É mais ou menos por aí que eu vejo. E aí as interpretações elas têm que ser muito bem vistas nesse contexto, assim, né? Oi, Bom dia. Tudo bem? Está ouvindo? Tá. Tô. Bom dia. Eu Bom queria dia. falar sobre os fatos. Queria que você me trouxesse 3 fatos teus. Trabalho, duplismo e aqui na Conscienciologia. Por exemplo, situações onde você ficou incomodado, você teve conflito, porque eu entendo que o autodesassédio ele passa pela redução dos conflitos, não quer dizer que de uma hora para outra tudo desapareceu. Então, existem pessoas, situações que incomodam, que irritam você. Então, você vai lá visitar seus pais. Tem alguém da família nuclear que você não bate. E aí a pessoa começa a conversar e aquilo o sangue vai subindo, e você vai se irritando. E como que lida com isso? Aí, se você pudesse trazer algum exemplo de como você trabalhou ou vem trabalhando, no dia a dia também na relação do convívio, que é a nossa maior dificuldade, que é a dificuldade de todos nós aqui. E aqui também na Conscienciologia, tem pessoas que a gente se dá super bem, tem pessoas que a gente se dá mais ou menos, tem pessoas que a gente está fazendo um esforço para melhorar e qualificar o convívio, né? Então, nesse nível aí de distanciamento, se você pudesse trazer alguns exemplos de fatos para mim me ajudar nisso. Eu acho que uma coisa talvez que a gente possa comentar aqui é o seguinte: às vezes, a gente falando muito sobre questão de desperticidade, a pessoa fica tão preocupada que ela se assedia com os autoassédios dela. Né? Então, ou com a possibilidade dela se assediar. Então, isso é um problema. O que eu vejo é o seguinte: a pessoa tem o timing dela e ela não vai virar serenona ou desperta de uma hora para outra. Dentro disso, o que eu vejo que não dá para, né, assim, que tem que levar mais seriedade é no processo de não banalizar essas experiências e ver o que se faz. Porque, assim, errar, todo mundo vai errar. Errar, todo mundo vai por inexperiência, mas a questão é o que você está fazendo com isso, que proveitos que você está tirando dessas situações. O que eu vejo, assim, né, no contexto familiar, por exemplo, né? Então, assim, você tem que avaliar se você está repetindo os mesmos erros que você vem fazendo toda vez que você está interagindo ali com aquele contexto, ou se, de repente, você já está melhorando alguns pontos, a sua abordagem já está diferente, mas ainda continuam alguns pontos que precisam ser amadurecidos, né? Então, nesse sentido, eu vejo que é preciso avaliar em relação a isso. Mas, do ponto de vista da autodesassedialidade, é uma questão mais sua, de você não entrar na onda do assédio que não te diz respeito. Aquilo não te diz respeito. Tá, mas você está conversando com alguém que você tem uma dificuldade na família nuclear. Você percebe que começou a te incomodar. Como você faz? Você interrompe, vai trabalhar as energias e tal, ou você continua conversando porque você está percebendo que vale a pena? Qual é o nível de separação disso? Isso não acontece de uma forma planejada. Você está conversando com a pessoa, está tudo bem, de repente evoca lá um assunto de 10, 15, 20 anos atrás, alguma coisa que ficou mal resolvida, traz e aí aquilo começa a te incomodar. Como você lida com isso? Você interrompe, muda de assunto ou você vai fundo até o seu limite? Qual é o seu limite máximo? Como é que você faz? Olha, Fabiana, é difícil você criar uma receita de bolo para a situação, porque você tem que conhecer bem as pessoas envolvidas e o contexto para você poder avaliar melhor. Okay. Mas o que eu vejo, assim, Fabiana, é o seguinte: você tem que avaliar nesses contextos o quanto a pessoa tem de abertura para poder ter um diálogo e você falar aquilo que você pensa. E, por outro lado, você tem que avaliar quanto é o nível seu pessoal de abertura que você tem para receber o feedback da pessoa que está dando a seu respeito. Sim. Né? Então, há situações que você tem que avaliar, né? Então, por exemplo, o problema é a sua família te dá feedbacks a seu respeito e você se incomoda com aquilo, ou você quer dar feedbacks para a família e eles não querem. Então, são situações diferentes, né? Por isso que eu falei que é difícil avaliar sem conhecer o contexto, né? Mas, assim, no meu processo particular com a minha família,
o que eu vejo assim, chegou num ponto que eu parei de falar muito. Eu não falo muito mais assim as coisas que eu observo neles, e tem muito furo, tem muito problema, coisas graves, do ponto de vista até de procurar médico, de precisar de algumas intervenções. Essa que era a minha questão. Só que há um nível de lucidez, as pessoas não estão inválidas mentalmente, então o que você vai fazer? Você tem que respeitar. As pessoas têm livre-arbítrio, né? As pessoas as pessoas são mais cientes do que elas fazem do que a gente imagina. Né? A gente acha que TARES é simplesmente esclarecer verbalmente as pessoas, logicamente, das coisas. Não é isso. As pessoas são mais cientes do que elas estão fazendo do que a gente imagina. Então, elas estão fazendo uma baita burrice explícita, está todo mundo vendo. Ela sabe que ela está fazendo aquilo. Ela quer fazer aquilo. E, às vezes, não tem nada que você possa fazer, a não ser você dar o seu apoio energético, físico, à convivência e respeitando aquela pessoa. E você dando o seu exemplo. Você é uma consciência, logo você vai interagir, né? Você vai ter as suas posições, mesmo que sejam silenciosas, né? O fato de você não se posicionar em uma situação pode dizer mais do que você, às vezes, se posicionar. Não sei, tá? Não sei. Sim. Depende do caso. Às vezes, tem certas situações que você tem que falar, você tem que se posicionar, você tem que passa 12 limites, entende? Então, no meu contexto com a minha família, eu tenho procurado me posicionar mais nesses contextos. Passou do limite, eu falo, não, aqui não dá. Aí você fala. Mas em outros contextos, não. Então, esse é o meu contexto particular. Mas, assim, cada família, cada grupo kármico é muito específico, muito complexo. Tem que ver o nível de abertura que tem, né? Agora, o que eu vejo principal é ver, assim, os feedbacks dados a seu respeito. Beleza. Que isso daí pode dizer muita coisa de como você pode atuar e o que fazer. Beleza. Tá? Ok, obrigada. Nonato, se você me permite só fazer um comentário a partir de algumas perguntas que foram feitas aqui, né? O Laurentino falou da questão da postura militar, do entendimento da assedialidade, desassedialidade, agora a partir dessa pergunta também. E uma das coisas que eu vejo é que muita gente, quando pensa sobre assédio e desassédio, pensa na eliminação, né? E a partir da palavra utilizada, né, conflito, a gente não tem como eliminar assédio, não tem como eliminar conflito. A questão é o como você lida com isso. Então, esse é o grande diferencial, em síntese. E o que o Nonato trouxe que foram vários exemplos de como lidar com isso. E, no caso, é caso a caso, situação a situação. E ele mesmo citou, há situações que você vai ter que se recolher e há situações que você vai ter que explicitar. Há situações. Mas, em todas, você, pela sua função aí, a condição do desperto tem que ser funcional, você vai ter que entrar nas situações, mas entrar nas situações justamente para promover o desassédio, a assistência até o limite possível. E nesse limite possível daquilo que você tem conta ou dá conta de fazer e daquilo que a outra pessoa do seu convívio também dá conta de receber, né, esse desassédio, mesmo essa assistência. E, por último, quando você entra, obviamente, você isca. E o quanto que você consegue lidar com isso a partir dessa iscagem. Então, a desassedialidade, ela não pode ser compreendida do ponto de vista da eliminação militar, né, matar ou morrer, mas sim dentro da dimensão do convívio. E dentro da dimensão do convívio, como que você lida com essas situações todas? Não, e também tem em mente, nessa questão que foi falada aí do militarismo, que as consciências não mudam de uma hora para outra. Então, se ela teve uma vida, seja como militar, seja como monarca, seja como religioso, generalizando assim, né? Ela tem que levar em consideração que ela é uma consciência que viveu uma vida ou algumas vidas nessa condição. Dentro disso, ela desenvolveu alguns traços negativos e traços positivos nessas áreas. Ela vai lapidando com isso. Talvez essa consciência com traço mais militar tenha uma facilidade maior para a autodeterminação, auto-organização,
Isso é uma condição que leva à autodesassedialidade. Talvez ela tenha mais dificuldade com o acolhimento, talvez ela tenha mais dificuldade com a questão interassistencial do ponto de vista afetivo. Por outro lado, a consciência do ponto de vista mais religioso talvez tenha mais facilidade com esses aspectos do ponto de vista de acolhimento, mas tenha mais dificuldade com outros aspectos quanto à assertividade, quanto à determinação, quanto ao posicionamento. Então, sim, gente, eu acho que a gente tem que... Outra questão séria da autodesassedialidade, desdramatização. Tá? Então, assim, a gente é o que é. Porém, nós estamos fazendo força para mudar e para melhorar. Essa é a diferença. É diferente desses contextos que você está mencionando aí, a diferença é que a gente está buscando uma ciência maior de quem nós somos, entender um pouco mais o que nós somos e tentar melhorar alguma coisa, tomar alguma providência. Essa é a diferença fundamental. Mas a gente não foge daquilo que a gente é. Não dá para fugir disso. A gente não vai mudar de uma hora para outra o nosso temperamento, as nossas tendências pessoais. Então, por isso que eu vejo que essa questão do voluntariado é extremamente importante. E aí, dentro do voluntariado, entra o voluntariado na IC, que eu acho que é bom falar no nosso contexto aqui da Conscienciologia, a própria TENEPS, eu vejo que é muito importante colocar nesse leque, nesse bojo todo, né? Porque são aspectos que a pessoa pode ver na prática como é que ela funciona e se enfrentar mais, né? As maiores dificuldades que eu vejo que a gente enfrenta do ponto de vista de desenvolvimento da TENEPS, desenvolvimento autoral da escrita de livros, desenvolvimento do voluntariado, não é apenas a disponibilidade pessoal, não é apenas uma questão de tempo. Muitas vezes é uma questão de autoconflitividade que a pessoa ainda não aprendeu a lidar. Isso é uma realidade, isso acontece. Então, a gente observa que a tendência da pessoa, que ela vai caminhando para uma autodesassedialidade, é isso transparecer pela prática. E outra coisa, a pessoa não precisa forçar a barra para isso acontecer. Isso é natural, né? Não adianta a pessoa forçar uma coisa que ela não é. Tem que ser um processo autêntico, tem que ser uma coisa que realmente mostre o movimento que ela está fazendo. Né? E outra coisa, não temos serenões aqui, né? Não temos possivelmente despertos totais com OFIEX num ponto de vista, né, assim, ideal, talvez iniciais. Ou seja, temos muito a caminhar, temos muito a melhorar, de maneira que a gente então tem que tá muito consciente de que os problemas vão existir, vão aparecer, mas o que muda é a nossa postura em relação a isso. O que a gente faz com isso? Quanto tempo a gente fica patinando nos mesmos problemas? Já foi falado, né? Exatamente. Aqui, Nonato. A minha pergunta estava relacionada à questão da intelectualidade, da escrita, mas você já falou bem aí, né? Aí esclareceu. Mas aí eu fiquei com outras curiosidades. Por exemplo, você ainda não é desassediado permanente total. Que pontos te mostram isso, né? Aonde é que você ainda acha que tem furo, ou aonde, que hora do dia, ou que situação te mostra mais que ainda existem reciclagens a serem feitas? Eu vou te dar um exemplo bem prático de uma situação que aconteceu há poucas semanas lá na Simvex. Então, a gente está lidando lá com o ECP3 nas últimas semanas. Eu tenho estado praticamente todos os dias lá mexendo com o ECP3. Alguns dias até manhã, tarde e noite. E o que acontece? A pressão que envolve, por ser um curso de campo, de profundidade assistencial, e muita gente, 160 pessoas mais ou menos hoje, ela é forte. Então, aí falando dos traços positivos e dos traços ainda a serem melhorados, tá? O que eu vejo, observando ao meu redor, que há de diferença? Mesmo com a pressão, eu procuro trabalhar e não perco o meu foco. Então, é bastante comum acontecer contratempos, situações que a gente vai observando. Uma pessoa fica doente, a outra tem um problema em algum lugar, a outra... Enfim,
pequenos mini assédios ou assédios maiores começam a acontecer com a pessoa para ela não chegar e não trabalhar. E eu tenho procurado, desde lá, desse começo do ano que eu estou de férias, focar nisso. E eu vou. Mesmo, às vezes a noite foi bem tumultuada, né? Você teve uma noite que não foi tão tranquila assim, mas você está lá, você está jogando energia, está mexendo, você está vendo que tem consciência com você segue o seu trabalho. Quanto a isso, acho que a Viviane está aqui, ela pode, de repente, confirmar ou não essa situação, eu acho que eu consigo lidar bem. Ou seja, eu não vejo que eu sofro uma interferência mais nesse processo que me atrapalhe naquilo que eu me proponho a fazer. Porém, aí eu vou citar uma situação que mostra a minha limitação do ponto de vista disso. A gente chegou lá um dia, a gente estava sozinho, era um dia de muita pressão. Chegamos lá, tem 2 cachorrinhos lá, que alguns aqui já conhecem, que é o Pepe, que é tipo um perdigueiro, bem bonitinho, mas ele é bem assim, ele acho que foi traumatizado, sei lá, então ele não chega perto de algumas pessoas. Mas como a gente leva biscoito de cachorro para ele sempre vem atrás da gente, né? Então, porque ele gosta da gente, porque a gente dá biscoito de cachorro para ele também, né? Então, ele vem lá pedir carinho e tudo mais. E aí tem o Todinho também, que é o outro cachorro que apareceu lá, que é o amigo do Pepe, eles sempre vêm juntos, né, e tal. E aí, enfim, não foram, eu não dei esse nome, tá? Acho que foi outras pessoas que deram. Mas, então, o que acontece? Nesse dia, o Pepe ele tem uma forma muito interessante de funcionar. Se chega alguém lá que ele não conhece, ele até chega perto, mas ele se afasta. Mas comigo, tal, ele sempre chega, eu passo a mão nele, faço carinho e tudo mais. E aí a gente foi dar biscoito para ele. Aí eu fui dar, eu estranhei que ele veio, na hora que ele chegou perto de mim, ele recuou. Eu falei, ué, o que deu com esse bicho? Vem cá ganhar biscoito. Aí com muito custo ele chegou lá e pegou e saiu de perto de mim. Tá bom, né? O outro cachorro, mais tranquilo, dado e tal, aí pegou normal. Aí a gente saiu. E aí um outro voluntário que estava ali perto viu a situação. Na hora que o outro cachorro chegou perto do Pepe, o Pepe no outro. E esse cachorro ele não é agressivo. Ele não tem histórico de processo de agressividade, de processo de... Mas ele é mais sensível. Então, conclusão que eu tiro nessa situação. Eu sei lidar com o processo razoavelmente com intrusão. Eu não me permito, vamos dizer assim, me desviar de um processo de assédio, mesmo num curso como esse, em que eu estou lá trabalhando o dia todo. Porém, talvez me falte ainda uma condição de conseguir acolher mais aquelas consciências que estão na minha psicosfera para não assediar outras consciências que estão ao meu redor. Porque você imagina, se eu de repente, aí eu fiquei pensando, falei, tá, será que eu tinha que ter trabalhado mais as energias? Ou será que eu realmente tinha que fazer aquele trabalho naquele momento? Entende? Então veja, de alguma forma o cachorro iscou alguma situação lá que estava, ele assistiu, mas ele ficou assediado, né, com a situação, ele é mais sensível. Então, assim, são situações que é aquilo que a gente comentou, pelos fatos nós temos que observar a realidade. O fato é, aquilo não me prejudicou. Eu até percebi que tinha coisa escada. Porém, aquilo, de alguma maneira, interferiu no bicho que estava lá. O que significa que eu tenho limitações do ponto de vista de acolhimento, de encaminhamento, de situações que eu ainda não domino. E aí é que entra a condição de gradação. Né, que a gente falou aqui no começo, o médico recém-formado, o médico especialista, o médico PhD, o médico, né? Então, nesse sentido, eu vejo que assim, tem que começar sendo recém-formado. O recém-formado vai lidar com uma situação, mas ainda não vai conseguir, vamos dizer assim, sair-se bem em todos os contextos que envolvem, espera-se de um ser desperto. Então, por exemplo, numa condição como essa, é assim... pensar como que funciona um desperto com o OFIEX. Então, nessa condição que a gente observava aqui, pegar como exemplo o professor Valdo, né, que é a condição que a gente vê ideal nesse ponto. Para ele, a coisa já funcionava, parece que mais assim, com a linha direta com a OFIEX dele. Né? Então, aquilo não interferia tanto.
que é a condição dele de maior veteranismo. Eu acho que aí são exemplos, né, de situações para a gente ver cada contexto. E outra coisa, cada um funciona de uma forma diferente. Esse é o meu modo de funcionar. Não tem que ser o modo de vocês funcionarem. É o meu modo de funcionar. Eu lido bem dessa forma. Para mim é tranquilo isso, mas esse outro lado, talvez, da questão, sei lá, do acolhimento, do encaminhamento, não é algo que eu tenha facilidade para fazer ainda. Não é algo que eu consiga desenvolver nesse sentido. Pegando um fato bem específico aí, uma situação. Tá? Alexandre, acho que chegou a minha vez agora, eu também me inscrevi aqui, que eu quero perguntar. A questão, eu acho que tem até a ver um pouco com essa pergunta anterior aí. É sobre a parafisiologia do desperto. Assim, eu pensando aqui, não sei se eu estou certa nesse meu raciocínio, mas o desperto, ele não é aquela consciência, aquela pessoa que não sente nada, que não é picado estando num formigueiro, né? Mas ele sabe lidar com isto. É mais ou menos isto? Eu brinco o seguinte, desperticidade não é psicopatia. Muito simples. A pessoa que acha que o desperto não sente nada... Está livre de qualquer desconforto. Gente, isso não é desperticidade, isso é psicopatia. A pessoa que não sente nada é psicopata. Exatamente. Então é isso que eu... Tá? Então, assim, a pessoa precisa estudar mais algumas coisas para entender a diferença entre psicopatologia e desperticidade. O Osama Bin Laden não é desperto. Mas, aparentemente, você olha para ele não está se perturbando com nada. Mas ele é doido. Possivelmente psicopata. Não sei da personalidade dele, mas possivelmente sim. Porque isso aí parece ser assim uma ideia assim que não tem nada a ver, mas eu acho ela muito séria. Porque já pelo fato, eu penso assim pelo menos, a caminhada, ou seja, as etapas que eu tenho que investir para chegar na questão do desperto, da desperticidade, eu vou passar por muitos incômodos, por muitas vivências, ou seja, o investimento é grande, não é? Agora, assim, dentro desse mesmo aspecto aí, o que você pode me dizer em relação a uma espécie assim de aura energética, psíquica, em relação a gente se sentir um pouco mais livre dos assédios? Assim, tem assim alguma sinalética? Eu acho que tem 2 verbetes do professor Valdo que são muito importantes para a gente entender isso, que é o mitridatismo, e eu não sei o termo exatamente, mas a expressão é essa, mitridatismo, e a tara parapsíquica, que são o quê? O mitridatismo é a condição em que você começa a assimilar melhor algo que aparentemente que aquilo te afetava mais antes e aquilo você vai ganhando uma resistência. E a tara parapsíquica diz respeito à sua capacidade de carregar uma carga maior do ponto de vista das energias negativas, assédio, de você conseguir suportar mais aquilo. Então, esses 2 verbetes eles são fundamentais para serem estudados para quem se interessar nesse sentido. E eu uso como exemplo isso, a gente pode pegar para entender a própria atividade física. A atividade física funciona como? Se você está fora de forma, se você anda um pouco, você fica acabado, porque você anda 1 quilômetro, 500 metros, você já está bufando, você já está... No dia seguinte você vai dormir até mais tarde, está todo dolorido. A musculação é a mesma coisa. Se você, né, assim, por exemplo, eu lembro que no primeiro dia que eu fui fazer musculação, uma moça magrinha pegava um peso dobro que eu. Mas por quê? Porque justamente a capacidade dela de carregar de um peso, já estava mais habituada com aquilo, eu não estava. Né? Então, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo. Então, essa questão da atividade aeróbica e a musculação é bem isso. O seu corpo, ele assimila, quanto mais você vai fazendo aquilo, mais o seu corpo assimila e você tem capacidade para lidar com aquilo. No primeiro dia que você fez, você ficou dolorido, você ficou mal. Daqui a uma semana, daqui a um mês, você já está acostumado com aquilo, você pode suportar mais que aquilo. Né? Então, com relação ao assédio e ao desassédio, a mesma coisa. Tá? Então, eu vejo que essa situação, é isso que eu comentei com a Irmânia agora, é bem isso.
Tem relação. Por exemplo, assim, toda vez que eu começo assim, a me sentir, de repente, assim, nossa, eu estou um pouco, né, preciso trabalhar com energia agora porque eu estou um pouco defasado. Quando eu observo ao meu redor, as pessoas estão piores, estão bem piores. Então, assim, do ponto de vista de trabalho, voluntariado. Então, isso significa o quê? Você avaliar qual é a tua capacidade de você iscar mais, de você suportar mais com o CX na sua psicosfera. E eu acho que isso daí você pode avaliar a partir disso. Né? Você pode avaliar a partir desses fatos que você vai vendo. Por isso que a gente está frisando aqui, batendo nessa tecla. O voluntariado é uma ótima experiência para você avaliar isso, porque você vai lidar com situações de desassédio profundo, que não envolve só o seu ego, envolve projetos maiores, envolve coisas mais sérias. No meu caso, né? eu diria o voluntariado e a itinerância. Com certeza. TENEPS, né? Exatamente. Tudo isso daí são experiências formidáveis. Mas é isso, obrigada. Ana. A Virgínia é a próxima. Queria aprofundar sobre o padrão beligerante. A ver se você podemos aprofundar um pouco mais. Então, esse padrão, quando a pessoa é mais do tipo militar, né? Ela tende a se defender, também a atacar, né? E a se fechar. Então, é um movimento totalmente diferente à desperticidade ou todo esse assédio, né? Porque a pessoa não está aberta, né? Para a interassistência, né? Porque ela tende a se fechar, a se defender e a atacar, né? Em movimentos contrários. Então, o que faltaria, que você comentou, às vezes, o acolhimento, ser mais acolhedor, né? Expandir mais as energias, com isso a pessoa se abre mais, né? E eu queria que você aprofundasse se tiver algum movimento, né? Para sair desse padrão, né? E que esteja relacionado com o assunto de autodesessedialidade. Algum movimento que a pessoa possa fazer, né? Para, além do acolhimento, né? Alguma outra ferramenta ou algum outro traço que você veja que poderia ajudar em relação a esse mecanismo que estamos falando. Tem uma coisa que o professor Valdo falava sobre mim, assim, que demorou a cair a ficha, mas eu reconheço na minha personalidade, embora seja um traço ambíguo, que é o seguinte, ele falava assim, você leva as coisas a sério. Então, essa seriedade, por um lado, pode ser ambígua do ponto de vista de um processo de uma rigidez maior, em certos momentos, em contextos que eu não sei lidar ainda, mas ele também pode ser visto como um traço alavancador em algumas situações, no momento em que eu não banalizo algumas oportunidades. Né? Então, a gente tem conversado bastante lá na Sinvex sobre a questão, por exemplo, do CP3. Eu tenho batido nessa tecla. Gente, vejam só, quem propôs esse CP3 para a Sinvex foi o professor Valdo. Ele não está mais aí. É uma coisa muito séria isso. Para mim é um ponto de honra fazer esse evento ser um evento o melhor possível. Por quê? Foi o último, entre aspas, presente que ele deixou para a gente para ajudar a instituição. Então, eu levo muito a sério isso. E eu tenho ganhado demais com isso. Eu tenho aprendido demais com isso, com o trabalho. Então, não é apenas uma questão de retribuição, mas eu também tenho aprendido com isso. E aí vai o voluntariado, a TENEPS, a docência itinerante, que são aspectos, o quanto a pessoa leva a sério isso ou não, o quanto ela aproveita ou banaliza essas situações. Eu acho que eu tenho uma tendência mais a levar as coisas a sério. Então, eu procuro aproveitar, eu procuro estudar, eu procuro ver, né? Então, são aspectos assim que eu acho que me ajudam por um lado, mais ajuda do que atrapalha. Mas não é um traço 100% bonitinho, não. Mas a gente, né, assim, do ponto de vista do que você perguntou, eu acho que é algo nessa questão que ajuda. Porque isso diz respeito ao foco da sua intenção. Entende? Então, a questão é a seguinte, você pode ter todas essas dificuldades, todas essas limitações, mas se você leva as coisas a sério, você dá valor àquilo e a tua intenção, ela é realmente de fazer algo assistencial e de melhorar, as coisas caminham. Então, eu acho que o processo da seriedade tem a ver também com a questão da intencionalidade. Eu acho que isso daí é uma coisa que é séria, mexe demais. Temos tempo, né?
Oi. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria trazer um pouquinho o tema que foi abordado em relação à pergunta da Fabiana, a questão da postura que você deu lá com relação à questão de família. Sim. Que muitas vezes você observa, hoje você disse assim, hoje eu procuro ter uma postura mais de observação, ou uso outra expressão, mas que você procura não interagir muito, só quando realmente chega num limite, que você diz, não, aqui não dá, então eu vou falar alguma coisa, vai se posicionar, porque cada um tem o seu, a sua história, enfim. Eu queria questionar ou discordar um pouquinho, trazer à tona essa questão, porque eu vejo assim, às vezes a gente tendo eu vejo que a gente tem até uma responsabilidade um pouco maior com este grupo, porque às vezes a gente pode ter uma visão um pouquinho melhor, uma visão de conjunto um pouquinho maior, e eu questiono isso, sabe, Nonato? Porque às vezes aquele grupo está esperando realmente uma atitude minha, de interagir, não é nem de questionar, de falar, de dar minha opinião, mas de interação. Porque esta coisa de família, às vezes, nos coloca com uma condição, assim, às vezes, pelo conhecimento que a gente tem, as informações que a gente tem, às vezes, nos afasta. E eu não sei até que ponto isso é positivo, porque muitas vezes o outro, ou os outros, ou aquele grupo, está fazendo uma força danada para se melhorar até conosco, entende? E, às vezes, a gente ficar nessa postura, eu não sei se não passa uma impressão assim de... eu vou usar uma expressão... assim, nossa... Frieza, né? Uma coisa fria, né? O pensamento deles até a nossa, Sim. sabe? Nossa, fulano ou fulana tem uma postura de Deus, Sim. só fala quando eu faço alguma coisa errada ou quando tem uma postura que a gente se sente até observado, Sim. o grupo pode até se sentir observado por nós, entendeu? Então, eu acho que não é legal. Vamos aproveitar isso. para esclarecer, então, que, na verdade, não foi exatamente isso que eu disse. Tá? Talvez eu não tenha sido claro aqui na minha exposição. Essa questão, de forma alguma, é a questão de você deixar de interagir com eles. A questão é o que você vai fazer com essa interação. E a necessidade, às vezes, que a gente tem de tentar fazer tares, né, entre aspas, ou excessivamente ficar dando pitaco sobre situações que, às vezes, não foi pedido ou não se quer. Então, a questão não é de interação. É fundamental a interação, mas essa interação ela vai se dar de outra forma. Então, aprofundando um pouco mais assim, tá? Você tem lá situações, por exemplo, lá o meu pai. O interesse que meu pai tem é basicamente ficar assistindo futebol na TV a cabo o dia todo, né? Tanto que ele até falou, olha, eu tenho aqui a TV a cabo, peguei todos os canais, mas por mim só tinha esses canais aqui que é o que eu assisto, Globo News e canal de futebol. Aí o dia todo, lá, sei lá, 3 horas da tarde, ele está assistindo lá, 15 de Piracicaba e Ferroviária. Ele assiste tudo, né? Então, esse é o interesse dele. Se você entra em situações, por exemplo, ele é fumante, é tabagista, ele bebe, ele tem uma série de problemas com relação à saúde, e você o tempo todo você está vendo que a pessoa está fazendo coisas erradas. Por anos já tentei conversar, dialogar com ele sobre isso. Não tem abertura, ele tem uma cabeça que na visão dele, os problemas que ele tem não tem nada a ver com aquilo. Então o que você faz numa situação como essa? Você tira seu time de campo, mas você não deixa de interagir. Você vai interagir e você vai falar sobre 15 de Piracicaba e Ferroviária. O que você vai fazer? É nesse sentido, entende? Então, talvez eu não me fiz claro nessa questão, que é nesse sentido que a interação muda. Não é você chegar lá com a postura de conscienciólogo e querer... Porque, assim, a gente observa, né, até mexendo com a questão de parapsicologia, uma série de coisas ali, né, que estão erradas, que poderiam ser diferentes, coisas até básicas, elementares. Só que se aquela pessoa está naquele limite do ponto de vista de enxergar algumas coisas ou não quer simplesmente mudança, você tem que respeitar aquela consciência.
E aí, nesse sentido, você interage com base energia, afeto e naquilo que a pessoa valoriza, que não é anticosmoético, nesse caso. Então, futebol, beleza, vamos conversar de futebol. Não, ok. é bacana você agora trazer esse exemplo, Isso, porque exatamente. antes ficou uma impressão assim, não, pelo menos para Entendi, mim, né? entendi. Não, eu vou só dar a minha opinião, eu vou só interagir quando chegar nesse limite. Não, aqui não dá, você ainda diz assim. Não, quando tem uma coisa muito errada, a gente tem que falar, né? Muito errada. Mas assim, se já é alguma coisa que é padrão, a gente já sabe, deixa para lá. Porque a né? gente Assim, tem que... Agora, eu estou falando do meu contexto particular. Sim, claro, cada um vai variar aí, né? Vai ver a situação, se tem abertura para diálogo ou não, mas essa é a ideia básica. Aí, tomar cuidado né? nesse sentido, porque a interação com o nosso grupo nuclear, eu vejo assim... Essencial, né? Essencial, importante, troca de efetividade, troca de experiências. E a interassistência que o nosso colega trouxe ali não é feita, ao meu ver, de outra forma. Você, inclusive, trouxe a questão do voluntariado e tudo mais. Agora, no nosso grupo também isso é importante. Até porque, senão, como que nós vamos limpar nossas interprisões, né? E, às vezes, a pessoa está lá fazendo um esforço danado para fazer essa limpeza conosco. Ficou claro agora, né? Tranquilo? Isso aí, tudo bem. Tá bom. Tá bom? Mais? Como é que estamos aqui? Temos mais 5 minutos? 4 minutos? Gente, enquanto não aparece outra pergunta aí, eu vou aproveitar aqui para fazer, já que me autorizaram, nós temos então, nesse próximo fim de semana, aliás, sexta-feira começa, aqui no Babu Interlúdio, o curso ECP3, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3, que é com o professor Pedro Fernandes, EPICOM, do curso. Esse curso não tem pré-requisitos, então, para trazer a família, para trazer pessoas que querem ter a experiência de conhecer a Conscienciologia, é uma ótima oportunidade para quem tiver interesse. Nós estamos, no momento, com quase 160 confirmados inscritos aí nesse curso. Então, vai ser uma grande oportunidade, vai ajudar muito, vai ser em prol da Asinvex, vai ser em prol do projeto especificamente da construção do segundo serenário e da construção do centro de apoio ao serenauta. Tá? Depois podemos aprofundar aí, em outra oportunidade, um pouco mais sobre o serenário. Mas, então, veja, gente, é uma oportunidade aí que tem nesse curso. Esse ECP3, ele é um curso que acontece não muito frequentemente, a cada 2 anos, 3 anos. Ele envolve projetos supra-institucionais, ele não é da Sinvex, e várias ICs já fizeram esse curso. De maneira, então, gente, que a gente convida aí, e não apenas vai ser útil para vivenciar esses processos de extrapolação da desperticidade de um curso desse, que é muito favorável, mas também para ajudar a instituição. A Sinvex, eu vejo que pode dar um salto muito grande com esse trabalho, com a arrecadação dessas inscrições, desse valor financeiro, para que a gente possa aí melhorar mais ainda a infraestrutura. E aí nós temos vários projetos lá que a gente está continuando lá na Sinvex, que a nossa ideia é melhorar cada vez mais para poder receber visitação de escolas, de universidades, e a gente está aos poucos, gradativamente, desenvolvendo isso para chegar nessa condição e ser um ponto como o CEEC aqui é hoje, né? Passando ônibus, visitações de estudantes, e por lá para a Sinvex, em alguns anos a gente espera que essa condição esteja favorável, não com o Serenário, que é um laboratório mais específico, mas com a Alameda Técnica de Viver, que também é um outro projeto que está caminhando. Então, quem estiver lá no ECP3, a oportunidade de estar lá vai nos ajudar e, ao mesmo tempo, vai poder ver esses projetos mais de perto. Outra questão também, para quem tiver interesse em conhecer a Sinvex, nós hoje não temos a mesma estrutura que tem o CAEC, infelizmente. Então, hoje está aberta a visitação, principalmente de sábado à tarde. E nós temos uma dinâmica parapsíquica que acontece lá todos os sábados, das 5 às 7h30. É só chegar uns 10, 15 minutos antes, tá? É aberto a visitação. E, no caso, no próximo fim de semana não vai ter, em função do ECP3. Mas no seguinte já vai ter a dinâmica parapsíquica, que a gente é especializado em vexologia. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar? Ah, sim, é verdade. E no próximo domingo, nós teremos a tertúlia matinal com a professora Patrícia Pialarice,
dia 22/1. O tema é polinômio da interassistência. A especialidade é interassistenciologia. A professora Patrícia está ali, né? Levante a mão, por favor. Assim, não, tchauzinho, obrigado. Para já saber quem é, né? É um tema que ela está estudando há bastante tempo, então vale a pena aí quem tiver a oportunidade estar presente. Patrícia, então você escapou da CP3, é isso? Você não vai poder estar lá, a gente não vai cobrar a sua presença lá. Está perdoado. Tá certo, gente? Então, agradeço a oportunidade aí por debater esse tema. Esse é um tema que a gente vai desenvolver mais vezes aí, futuramente talvez em cursos, talvez com mais coisas escritas aí, tá certo? Agradeço a oportunidade e até a próxima. Obrigado.